Olá, bem-vindos ao Pode Me Contar, e a gente chegou na quarta temporada, episódio 40, numa quarta-feira, não é isso, Jordão? Chegamos com tudo e hoje a gente está com uma super convidada. E antes de falar quem é, eu vou contar um pouquinho da história. Nossa convidada nasceu em São Paulo, mora em Vitória da Conquista desde os 3 anos de idade. Formada em enfermagem e em direito, com mestrado em gestão e saúde pela Fiocruz. Já foi secretária municipal de saúde de Vitória da Conquista, se elegeu vereadora pela primeira vez em 2016 e se reelegeu em 2020. Estou com ela, Viviane Sampaio, bem-vindo ao Pode Me Contar. E é uma honra receber você aqui. Fala pra gente quem é Viviane. Primeiro, quero dizer da alegria e do prazer de estar nesse podcast tão famoso, Eu já tinha nas minhas metas, um dia de ser convidada, para participar desse Pode Me Contar. Viviane, como você, meu nome é composto, na verdade, Márcia Viviane. Tenho 48 anos, já na véspera de 49 anos. Nasci realmente em São Paulo, mas moro, aqui em Vitória da Conquista desde os 6 anos de idade. E toda a minha vida, adolescência, a minha parte da vida adulta, saí para fazer faculdade de enfermagem em Jequié na época, em 92. Retornei em 97 para a Vitória da Conquista quando eu me formei. Depois trabalhei em alguns municípios aqui do interior de Vitória da Conquista, aqui na região. E tive o privilégio de, em 99, ingressar na rede pública de saúde de Vitória da Conquista. E aí, galguei toda a minha carreira profissional também e pessoal aqui em Vitória da Conquista. Então, eu sou uma conquistense não de direito, mas de fato. Ainda não tive o privilégio de receber o título de cidadão conquistense, quem sabe no futuro, mas me considero uma conquistense. E como é que foi essa trajetória profissional antes de você ingressar na política? Bem, como eu falei, minha primeira faculdade foi em enfermagem. Eu sempre gostei muito da área de saúde, então tive a oportunidade, através de uma grande amiga, Juliana, de ir para fazer esse curso em Jequié. Então, assim, é uma faculdade extremamente, uma universidade estadual do Sudoeste, universidade pública, extremamente conceituada para o nosso curso de enfermagem. A universidade ainda era muito pequena, não é o tamanho que ela hoje lá em Jequié, mas detinha os cursos da saúde, concentrado em Jequié, e foi uma oportunidade que eu tive também de vivenciar outras realidades, com outras pessoas. Depois vim para a Vitória da Conquista, trabalhei em Encruzilhada, trabalhei em Itambé, mas meu sonho era trabalhar em Vitória da Conquista, porque desde 97, quando o doutor Guilherme teve a primeira gestão em 96, a partir de 97, a saúde pública de Conquista ela foi assim, referência para o Brasil. Então, assim, o sonho de todos os profissionais que se formavam era vir trabalhar em Vitória da Conquista. Então, eu consegui realizar esse sonho a partir de 99. Então, comecei a cursar a especialização em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva, em parceria com o IFBA, UFBA e o ESB, o que me gabaritou ainda mais para ingressar no programa de saúde da família a partir de 99. Então, eu fiquei até 2003 como enfermeira de uma equipe de saúde da família, Solange Ortélio, na URBS 2, URBS 3, Santa Cruz, que foi uma experiência para mim assim, ímpar. Depois, fui para a Secretaria de Saúde, já ocupando a parte de gestão. E a partir de 2010, na verdade, novembro de 2010, fui convidada também pelo prefeito Dr. Guilherme para assumir a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, que para mim foi algo totalmente inusitado. Nunca imaginei que depois de anos militando na saúde pública, sendo enfermeira, defendendo o Sistema Único de Saúde, eu poderia, inclusive, chegar esse posto de secretária de saúde do município, que me honrou muito, me deu uma experiência de vida, eu não falo que é só profissional, você ser gestora de uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista, pela sua importância, a referência que é Conquista em relação à saúde, principalmente na gestão de Dr. Guilherme, de Zé Raimundo, que fez Conquista ser projetada nacionalmente e internacionalmente. Então, assim, foi um momento que me orgulhou muito, e também me trouxe muitos aprendizados. E como é que você pensa em ir para o Legislativo? Porque você estava ali na Secretaria de Saúde, fez um excelente trabalho de referência, e aí como é que se projeta para o Legislativo de Conquista? Bem, isso aí realmente foi algo inusitado. Não estava no script em nenhum momento.
desde que eu assumi a Secretaria de Saúde, não estava no script ir para o Legislativo, até porque é algo totalmente diferente. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça ingressar na vida política, assim, militar mesmo na vida política partidária, porque a gente milita o tempo todo na vida política, porque tudo envolve política. Tudo é política. Tudo é política. Então, desde que a gente nasce, a gente precisa da certidão de nascimento para ser cidadão e é uma política pública. Então, não tem como a gente viver, né, sem dizer que a gente não precisa da política. Mas a política partidária, né, concorrer a um cargo eletivo, não estava nos meus planos. E aí, como a gente veio dessa história, né, de uma gestão muito participativa, construída a várias mãos, né, com participação tanto dos profissionais de saúde como da própria comunidade, e sendo gestora na Secretaria de Saúde, a gente reuniu muitas pessoas de referências. Então, quando a gente já estava ali no ano de 2016, que o doutor Guilherme, né, a gente não ia ser mais reeleito, ia ser um novo nome, né, para se despontar a candidatura para prefeito, um grupo, né, de pessoas, inclusive uma está até aqui, que é a Manuela, né, um grupo de colegas, de coordenadores, das pessoas que a gente tinha um convívio ali na secretaria, né, lançou essa possibilidade, né, de a gente estar concorrendo a esse cargo para, né, concorrer para o Legislativo. Com esse legado mesmo, com a defesa do Sistema Único de Saúde, a gente não tinha mais na Câmara de Vereadores, né, nenhum representante, nem mulher, relacionado ao Partido dos Trabalhadores, porque Lígia tinha sido, né, reeleita por 2 vezes, mas desde a saída de Lígia em 2012, de 2008, a gente tinha ficado, né, um período ali um vácuo sem representantes femininas. Tivemos candidaturas femininas, mas não conseguimos, né, o êxito. E aí ficou, né, esse namoro, eu sempre dando a negativa, não vou, não é para mim. Não é para mim, não sei nada de legislativo, não vou aguentar. E aí foi construindo, e aí foi ganhando corpo, na verdade, porque ninguém é candidato de si mesmo. Né, as coisas foram ganhando corpo, foram tendo adesão de outras pessoas, e aí a gente conseguiu ir para uma campanha, né, sem muita experiência, porque a disputa para a mulher ela já é difícil. E quando você não tem experiência, não tem recursos, né, então essa dificuldade ela aumenta muito mais. Né, e fora que a gente tem a nossa vida privada, você tem que dividir a campanha, né, mesmo que eu descompatibilizei em março, né, mas eu não precisava cuidar de outras tarefas, né? Então, com filhos pequenos, né? Eu sou mãe de trigêmeos, então meus filhos estavam pequenos ainda. Então, toda a questão familiar também. Mas foi uma experiência também muito importante. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, precisa se candidatar a alguma coisa. Nem que seja síndico do seu prédio. Mas precisa participar, né? Ofertar seu nome, né, para avaliação, né, na população, no caso do Legislativo ou do Executivo, e outras instâncias também, né, que a gente sabe que tem conselhos de classe, que tem eleições, né, a gente sabe que tem várias instâncias de poder e de decisão que também tem eleição. Então, quem tiver essa oportunidade com uma experiência única, você sabe ali exatamente quem são seus amigos, quem realmente vai contribuir, quem realmente só quer tirar proveito daquela situação. Então, você consegue, inclusive, separar o joio do trigo quando você está também numa disputa eleitoral. E você é a única mulher do Partido dos Trabalhadores e na Câmara hoje nós só temos 2 mulheres, né? E a gente sabe de como é desafiador ser mulher em qualquer cargo de comando. A gente sabe dessa dificuldade. E quais são as maiores dificuldades que você enfrenta enquanto mulher no Legislativo? Bem, é triste, né, na verdade, a realidade, e conquista não foge, né, do panorama nacional. Nós sabemos que sempre entre 9% e 10% de representantes femininas, né, dentro das câmaras legislativas, das assembleias, né, das câmaras de deputados, do Senado, e às vezes isso vai reduzindo cada vez mais, ainda quando a gente fala de executivo. Então, para a gente ter número de prefeitas, número de governadoras, isso é quase zero. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda, né, de se eleger mulheres, embora proporcionalmente nós somos maioria da população, maioria do eleitorado, mas no momento, né, do voto, no momento da escolha, né, de quem vai te representar, nós mulheres, e aí eu falo para o público feminino, nós mulheres ainda escolhemos os homens. Isso é questão cultural mesmo, do patriarcado, né, do machismo que impera, né, dentro da nossa sociedade. E o poder político ele não é diferente. O poder político é um poder de macho. Ainda é estrutural, né, ele é totalmente estruturado para homens.
Então, você vê a Câmara de Vereadores, né, nós já tivemos histórias de outras mulheres sendo eleitas, mas sempre como minoria. Então, nós já tivemos no Legislativo de 2016 3 representantes femininas. Em 2020, nós reduzimos, né, caímos de 3 para 2. Né? Então, assim, a gente espera, inclusive, que nesse ano, que é um ano emblemático, ano de eleição, que a gente possa realmente, né, fazer essa reflexão e a gente consiga aumentar. Vai ter teve um aumento de cadeiras, né, de 21 para 23, e que proporcionalmente, inclusive, esse aumento ele possa trazer mais mulheres, né, para o espaço do legislativo. E aí, ser mulher é um desafio. Né? Você está num espaço que a estrutura é machista, é um desafio. Né? Desde a forma como você se comporta, da forma como você se veste, você é avaliado o tempo inteiro. Né, a forma como você fala, se você falar um pouco mais alto, você está histérica, né, se você fala muito mansa, você é besta, né, ou então você é muito calma, você não dá para disputa. Então, o tempo inteiro, a gente está sendo testada, a gente está sendo colocada como se a gente estivesse sendo avaliada a nossa capacidade de estar naquele espaço. Então, muitas vezes, eu ouvi, quando eu fui eleita pela primeira vez, eu ganhei do meu colega, né, por 5 votos. Meu colega já era vereador do partido e foram 5 votos que me trouxe à eleição. E aí muitas pessoas, inclusive mulheres, né, ao invés de parabenizar, porque uma mulher tinha conseguido ser eleita, então a gente teria uma representante, né, feminina, principalmente do Partido dos Trabalhadores, mas também na Câmara. Muitas diziam, fulano perdeu para você por 5 votos. Então, assim, como se aquilo não fosse para mim, né? Que a minha vitória... como se não fosse mérito seu a vitória, não era uma né? vitória legítima, né? Sendo que foi uma campanha, né, construída a várias mãos, né? Que eu estava representando ali uma pauta extremamente importante, inicialmente, que era a saúde. Foi minha pauta prioritária, sempre foi a saúde. Porque foi de onde eu criei minha militância, onde eu realmente conheço, né? Por dentro e por fora. Então, assim, a gente foi construindo, na verdade, ao longo do primeiro mandato, essa consciência e, tipo assim, eu tive que me afirmar que aquele lugar me pertencia. Então, eu tive que... Foi um choque de realidade para mim sair do executivo, onde você detém um orçamento, e o da saúde é um dos maiores orçamentos da prefeitura, onde você tem uma equipe de trabalho gigantesca, onde você planeja e executa. Você tem recurso para executar. Aí você vai para o legislativo, sendo vereadora de oposição. Eu ia te perguntar isso. Então, vereadora de oposição, neófita, começando ali todos os trabalhos. Então, a gente realmente ficou um pouco, né, tendo que aprender mesmo a lidar com as coisas, com o carro andando, trocando o pneu com o carro andando. Mas eu sempre tive essa preocupação e esse compromisso de entender qual era o papel, né, do meu papel no legislativo. Então, para além da questão da saúde, a gente foi ampliando outras bandeiras de lutas, né, como a questão das mulheres, a questão da inclusão, né, vendo ali o papel fiscalizador, já que era de oposição, né, eu precisava exercer esse papel de fiscalização, né, de controle das contas, em relação às obras que estavam sendo realizadas. Realmente, então, foi uma experiência também muito importante. Talvez se eu não tivesse passado, né, entrado logo como uma vereadora de situação, talvez o meu crescimento, né, como vereadora mesmo no legislativo, essa experiência, né, eu acho que foi muito positiva. É sofrido, mas é uma experiência muito positiva. E além de vereadora, você tem outros papéis. Porque quando um vereador, por exemplo, chega na Câmara, ele já está com tudo pronto. Ele já teve a estrutura em casa também toda pronta. E aí, quando se é mulher, é você que faz toda a correria antes de chegar na Câmara. Então, até chegar lá, tem toda uma rotina. Como é que é equilibrar esses pratos e a vida pública? É bem complicado. Eu acho que toda mulher que exerce, né, qualquer cargo de poder e decisão, ela passa por isso. Porque, infelizmente, as tarefas domésticas, principalmente, elas não são divididas de forma igual entre homens e mulheres. Por mais que a gente tenha homens hoje que ajudam nas tarefas domésticas, mas não são a maioria. Né? Então, isso é real. Então, existe uma sobrecarga maior para as mulheres. Então, toda mulher que trabalha fora, né, independente dela ser política, mas ela sendo uma trabalhadora que cumpre horário, que tem jornada de trabalho, ela sofre uma sobrecarga. Então, a gente sempre brinca, né? A mulher a primeira a acordar e a última a ir dormir. Então, isso é para todas as mulheres. Então, algumas são mais privilegiadas do que outras, mas a grande maioria tem uma sobrecarga, né, de jornada de trabalho, porque não há uma divisão, né, principalmente porque também a gente tem muitas mães solos.
Então, só tem elas e são elas mesmas, né? Só somos nós mesmos, né? Que leva menino na escola, que busca, que organiza a casa, que coloca roupa para lavar. E eu não sou diferente, né? Eu acho que às vezes as pessoas me veem ali no dia a dia, né? No parlamento, né? Como uma mulher pública, uma vereadora, que eu não lavo roupa, que eu não cozinho, que eu não cuido da minha casa, que eu não levo meus filhos. E ao contrário, eu faço tudo isso. Né? E ainda, né, estou no parlamento. Então, para a gente, o cansaço é maior, os desafios são maiores. Por isso que eu falo, nunca me comparem, nunca é injusto a gente comparar, inclusive, o mandato masculino com o mandato feminino. Porque o homem, realmente, ele encontra numa estrutura dele, né, todas, pronta, tudo é pronto. Ele tem uma mulher em casa que faz o almoço, ele tem uma mulher que cuida do filho, ele tem uma mulher que, quando o filho está doente, vai prestar o cuidado, até o cuidado para ele mesmo. E nós não, nós mesmo que cuidamos de nós quando estamos doentes, cuidamos de outros entes da família quando adoece, cuidamos dos nossos filhos e cuidamos da vida pública. Então, para nós, por isso que eu falo muitas vezes, por que as mulheres não se candidatam? Porque tem poucas mulheres, a gente precisa de cota ainda para garantir os 30% de mulheres, né, que sejam candidatas, justamente por isso, porque é difícil para as mulheres. E a pandemia provou isso. Na época da pandemia, 2020, que foi um ano de eleição, foi muito difícil ter mulheres disponibilizando o seu nome. Porque as mulheres ficaram sobrecarregadas, né, trancafiadas, com todo o cuidado delegado a elas, como elas iam conseguir, né, além de se arriscar a vida para estar ali fazendo campanha, dar conta, né, de todos esses afazeres e estar na vida política, né, disputando ainda, que é uma disputa muito desleal ainda. Né? Então, e a gente ainda vê casos e casos de mulheres que colocam o nome para assegurar as candidaturas masculinas. A gente ainda vive em um momento histórico em que há muitas mulheres hoje chegaram lá, mas muitas ainda só se candidatam para assegurar essas candidaturas masculinas. Isso tem que ser rechaçado. Inclusive, nós tivemos um exemplo aqui em Vitória da Conquista, né, de um vereador eleito, né, ter sido cassado a cadeira do partido, na verdade, a vaga do partido, por conta de candidatura laranja de mulheres. Né? Então, o Partido dos Trabalhadores, eles vêm conscientizando muito isso, de que não, a gente tem que rechaçar, e nós mulheres temos que já colocar o pé na parede, né, e falar, não, a gente não vai dar nosso nome, a gente quer todas as condições, né, como inclusive os homens, de orçamento, né? De dinheiro, né, fundo partidário, de financiamento, de tratamento, porque realmente, como a estrutura ela é masculina, né, a estrutura institucional da política ela é para homens, então a gente já tem que vencer isso. E para além de vencer, muitas vezes as condições não são iguais. Né? Então, nós mulheres, inclusive aí a Secretaria de Mulheres do próprio partido, né, a própria Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral ela trabalha muito com essa questão educativa no período próximo à eleição, tentando fazer essa conscientização de mulheres. Né? Nós tivemos casos que a mulher e o marido se candidatou, marido e mulher. Aí ela não teve nenhum voto nas redes sociais, inclusive ela postava propagandas dele, né? E nem ela teve o voto dela. Então isso se caracteriza totalmente, né? Um crime eleitoral. Né, que é uma candidatura realmente laranja. Então, esses 30% é para garantir realmente participação de mulheres, por toda a dificuldade, né, participação das mulheres na política, mas que sejam realmente campanhas, né, pré-candidatas e candidatas que tenham condições de disputa, porque é difícil. Ainda nesse gancho de mulheres, qualquer mulher representa a luta feminista, a luta das mulheres, e defendem as mulheres nos espaços de poder? Não, ainda tem esse agravante, né? Porque quando a gente fala assim, que mulher não vota em mulher, ou a gente faz aquela campanha muito generalizada, né? De mulher tem que votar em mulher, e aí a gente tem que sempre fazer essa ressalva, que não é qualquer mulher. Não são todas as mulheres que defendem as pautas para as mulheres. Em nenhum momento, quando a gente fala de luta feminista, é de uma disputa entre homens e mulheres. Nós não fazemos uma disputa de homens e mulheres. Nós fazemos a disputa da igualdade do gênero, para que as mesmas condições que são direcionadas para os homens também sejam direcionadas para as mulheres. Porque a sociedade, ela é uma sociedade
machista. Isso aí, como a gente fala do patriarcado ainda, toda essa questão histórica, que a gente vai demorar muito tempo ainda para romper e ter uma sociedade totalmente igualitária, sem precisar desses movimentos. Existem os movimentos, né, feministas, movimentos de mulheres na luta contra o fim da violência política, o fim da violência de gênero, porque a gente sofre. Porque a gente tem ocorrências, acontecem os fatos. Então, a gente não luta contra, por exemplo, a favor da vida da mulher, porque não morre mulher. Se não morresse mulher, a gente não precisava lutar contra o feminicídio. A gente não precisaria de uma lei Maria da Penha, entendeu? Para combater a violência doméstica. Se os casos não acontecessem, se os fatos não acontecessem, a gente não precisaria estar nessa luta. Se a gente luta por igualdade de gênero, porque a gente ainda tem mulheres que ganham menos do que homens fazendo a mesma função, precisou ter uma lei agora recente, para tentar fazer essa correção, essa equiparação. Então, a gente tem muitas injustiças sociais que são voltadas para o gênero, e é o gênero feminino. Então, por isso que existem essas lutas. E muitas mulheres, né, elas não estão engajadas nesse processo. Inclusive, muitas se declaram antifeministas, como se feminismo fosse um mal, como se o feminismo fosse o mal de uma família, como se o feminismo fosse destruir um lar. E, na verdade, não. O feminismo está ali para fazer aquela luta, inclusive para que a filha dela, no futuro, ela possa ter liberdade, ela possa escolher o que ela quer ser, ela possa ir para o mercado de trabalho e ganhar o mesmo que o marido dela, que ela possa escolher, né, o que o corpo dela, se ela vai parir, se ela não vai parir. Então, são várias questões que estão envolvidas na luta, quando a gente fala na luta pela mulher, a questão da reprodução, né, a gente vê que recentemente foi tirado, né, até então a gente precisava que o marido assinasse para a mulher fazer ligadura. Então, recentemente a gente conseguiu essa ruptura, né, as mulheres precisavam da anuência, né, do marido. Então, as coisas só vão sendo conquistadas com esses movimentos de lutas. Se não tiver os movimentos de lutas, porque a maioria dos homens que estão no poder são eles que fazem as leis, são eles que legislam sobre os nossos interesses. Então, nunca vão nos representar. E ainda tem muitas mulheres que também, né, são contra, porque não estão nessa luta, porque às vezes não entendem ainda também, porque é uma questão cultural, não conseguiram ainda romper, né, essa situação e que também estão contra nós. Então, por isso que a gente precisa ainda entender quais são as pautas que essas mulheres que se apresentam para nos representar, elas defendem. E é interessante que mesmo quem é contra o feminismo, mulheres que são contra o feminismo, elas são beneficiadas desde sempre pelos movimentos feministas. Então, assim, quando é que a gente teve direito de sair para trabalhar? Quando é que as mulheres puderam concorrer a cargos? Quando é que as mulheres puderam votar? Então, tudo isso foi um movimento. Prestar concurso público, né? Tudo isso foi fruto, e bem lembrado, isso aí tudo foi fruto, inclusive a conquista do voto, né? Foi tudo conquista dos movimentos sociais e principalmente movimentos feministas. E aí, a gente hoje, em Vitória da Conquista, tem uma prefeita que é mulher. Essa prefeita representa mesmo os interesses das mulheres, de fato e de direito? Pessoalmente, né, e pela nossa prática, por tudo que a gente já milita, né, e lida, não. Né? Primeiro, infelizmente, essa é a realidade. Né? Ela não foi eleita, foi eleito um homem. Né? Ela era a vice, foi eleito um homem, isso aí tem que deixar claro. Né? Foi um homem eleito que, por circunstâncias, né, que todos conhecem, não pôde assumir o seu posto e ela, como vice, né, legalmente assumiu. Mas, infelizmente, é uma mulher que nunca militou, na verdade, nos movimentos sociais, nunca participou de nenhum movimento, de nenhuma entidade de base, né, da sociedade de Vitória da Conquista, que realmente entende o que é a necessidade de uma trabalhadora. Né? Então, assim, do dia a dia mesmo da trabalhadora, independente se essa trabalhadora, né, é da zona rural ou da zona urbana, né, principalmente as trabalhadoras da periferia, que dependem exclusivamente dos serviços públicos de saúde, de educação, de transporte público, né, de moradia, de lazer. Então,
a gente sabe que não tem essa vivência. E tanto por isso que reflete, né, que a administração não é uma administração que atende às necessidades de todos e todas. Né? A gente vê que o slogan é governo para as pessoas, e a gente sempre pergunta para quais pessoas, porque a gente vê zona rural abandonada, né? A gente vê questão de água, a gente vê questão de acesso, né, das estradas, a gente vê a questão da própria saúde pública, e aí se a gente for fazer um recorte, a saúde da mulher, aí a gente vê casos das mães atípicas, né, que têm seus filhos com autismo, TDAH, né, com deficiência, o descaso que é, né, o acolhimento e o atendimento, né, para essas crianças, e aí as mães, que são mães trabalhadoras, a maioria, né, de periferia, de zona rural, que não tem condições, são mães solos, a grande maioria, a maioria das mulheres com fibromialgia, né, que são acometidas por essa doença, que a prefeita até diz que tem nessa mesma patologia, e que elas são tão desassistidas, né, dentro do município, fora as outras políticas públicas. A gente vê a questão de escolas, né, fechamento de escolas na zona rural, que muitas vezes não é pela quantidade de aluno, mas é pelo poder simbólico, né, a questão do histórico daquela escola na comunidade. Nós tivemos na comunidade do povoado de Xavier, que era uma escola que estava na iminência de ser fechado, e que, por ser um patrimônio daquela comunidade, várias daquelas mães tinham passado por aquela escola, elas fizeram um movimento e não deixaram fechar a escola, porque elas tinham o sentimento de pertencimento. Então, tem muitas coisas que não é só número, não é só questão de custo, é uma questão mesmo de respeito, né, à comunidade, à sua história. Nós vimos aí, né, que foi para a rede nacional, inclusive, a questão dos quilombolas, das comunidades quilombolas totalmente desassistidas no nosso município. Então, são muitas frentes, né, que a gente vê hoje em Vitória da Conquista, que foi um retrocesso. Eu falo que esses quase 8 anos de gestão, ele foi um retrocesso. E aí você vê um ano de eleição, né, que começa a parecer que tudo está andando, que está tudo, a propaganda que é feita é como se tudo tivesse em perfeito estado. E a gente sabe que não está, porque as pessoas que vivem no seu dia a dia, que precisam do transporte público, que precisam da escola pública, que precisam do posto de saúde, né, eles sabem que o poder público tem realmente deixado a desejar. Quando você olha hoje para a saúde de Vitória da Conquista, você olha para a saúde, o que é que você enxerga uma vez, não só enquanto vereadora, e não porque é vereadora de oposição, não, mas como alguém que esteve na gestão da pasta, como é que você enxerga hoje a nossa saúde, e principalmente a atenção básica em Vitória da Conquista, nesses últimos 8 anos? Na verdade, o que eu enxergo, né, resumindo, é que saúde não foi prioridade para esse governo. Né? Embora a saúde continue com orçamento, né, está vigente um orçamento que é um dos maiores orçamentos também, né, dentro da pasta orçamentária do município, mas a gente não vê que é prioridade. Quando eu digo que não é prioridade, é porque realmente a gente não viu escuta da população. Então, a maioria dos conselhos locais de saúde passou parte do tempo desativado e sem estrutura. Então, mesmo depois que se estrutura, que retoma os conselhos locais de saúde, continua sem, né, estrutura para buscar os conselheiros. Então, a gente vê que é uma administração, e eu falo geral, não só para a saúde, que não gosta de governar com as pessoas, ouvindo as pessoas. Tanto que o orçamento participativo foi uma das primeiras medidas do prefeito Wesley a ser, né, extirpado. Então, não gosta de governar ouvindo as pessoas. Então, na saúde não foi diferente. A gente está no 6º secretário de saúde. Então, numa gestão que tem 7 anos, indo para 8 anos, é quase um secretário por ano, o que dá uma estabilidade muito grande na continuidade na gestão da pasta. Porque cada um vem com o seu... Como a gestão é tão complexa da saúde, quando você pensa que você está aprendendo, eu fiquei quase 6 anos na gestão, mas eu já estava na Secretaria de Saúde desde 99. Então, quando eu cheguei em 2010 como secretária, eu já tinha 11 anos caminhando, né, por dentro da Secretaria de Saúde. Então, eu vim lá, né, como enfermeira, depois como coordenadora, e fui. Então, isso traz experiência e traz bagagem. Então, quando você tem esse troca-troca de secretário, você já demonstra que alguma coisa não está fluindo bem. Fora que Conquista é polo regional. Nós não prestamos assistência à saúde no Sistema Único apenas para os municípios de Vitória da Conquista. Tem toda a região sudoeste, que hoje dá mais de 78 municípios, mais de 2 milhões de pessoas, que a referência é a Vitória da Conquista. Então, a gente não viu uma ampliação, principalmente nas redes de urgência e emergência. A gente viu
totalmente o desmonte do Centro, né, Municipal de Atendimento Especializado, que é o SEMAI. Né, eu estive lá e vi, foram mais de 52 médicos demitidos e recontratados de forma precária por PJs, né, e não foram todos, porque a grande maioria não se interessou por essa modalidade. Né, então, assim, a gente teve essa dificuldade. E hoje, na verdade, quem dá sustentação, né, na urgência e emergência para o município é a UPA e o Hospital de Base. Então, assim, que são equipamentos do Estado. Então, hoje, né, não está uma situação mais caótica, porque nós temos equipamentos do Estado que dá essa retaguarda no município. Então, a gente vê muita fala, né, de números apontando, aumentamos em tantos atendimentos na atenção básica dos últimos 10 anos, que já faz o recorte dos 10 anos para pegar a gestão que era nossa, como se isso fosse nos intimidar. Né? Então, quando fala, aumentou a cobertura de atenção básica para 70 e tantos %. E quando a gente vê na prática, como é que essa cobertura ela está em 72%? E a UPA, ela tem o maior número de pacientes azul e verde. Isso é diariamente. E o que significa esses pacientes azul e verde para que quem está acompanhando a gente possa entender? Porque muitas vezes a gente vê muita crítica, principalmente para a UPA, e como se fosse assim, tá lá, tá cheio, ninguém atende. E muita gente não entende que essas pessoas deveriam estar sendo atendidas lá na atenção básica, lá no posto de saúde do bairro, do povoado. O que são esses pacientes? Isso, ótima pergunta. Inclusive, isso é importante porque muitas vezes hoje, né, recentemente, nós ouvimos do secretário de Saúde que é uma cultura do paciente procurar os prontos-socorro. Eu não discordo. Existe, sim, uma cultura, mas não são todos os pacientes, e todos os dias, em todos os momentos. Né? Eu creio que o paciente ele ia preferir muito mais ser atendido e acolhido na unidade de referência do seu bairro, que é próximo à sua casa, né, do que estar pagando transporte. Né? Muitas vezes não tem nem esse recurso para ir procurar uma unidade de atendimento longe, distante de sua casa e ficar lá 4, 6 horas, 8 horas para ser atendido. Então, tem uma classificação, que a gente fala classificação de risco, que as próprias unidades de saúde também fazem, chamado triagem. Na unidade de saúde, a gente chama de triagem, que é para avaliar aqueles pacientes que têm um risco iminente, né, que entra na urgência e emergência. No caso da UPA, eles fazem essa classificação, os vermelhos entram direto, os amarelos são classificados como amarelo porque tem um risco iminente, precisa ser atendido mais rápido, é um corte, uma pessoa que está sangrando, uma febre alta em criança. E os pacientes verdes e azuis, eles são de risco bem menores. Então, claro que a unidade de pronto atendimento, ela vai dar assistência primeiro aos vermelhos e os amarelos e só depois, não é que o paciente não vai ser atendido, mas só depois esses pacientes verdes e azuis que deveriam estar lá, porque é uma garganta inflamada, né, uma dor de cabeça, os pacientes com sintomas de dengue, né, que está com suspeita de dengue, os próprios pacientes com suspeita de Covid, que não tem nenhum tipo de risco, gravidade, não está com falta de ar, não está com baixa oxigenação, deveriam ser atendidos na própria unidade. Até uma sutura simples, né, um corte na mão, um menino que cai, né, deveria ser resolvido na atenção básica, até porque preconiza o Ministério da Saúde, que a atenção básica deve resolver 85% dos 85%? casos que chegam até o seu serviço. E só 15% ser referenciado, inclusive para a média também e alta complexidade. Só que hoje está invertido. Né? Então, a gente ouve muito relato dos próprios pacientes. Né? E eu já tive isso na minha própria família, de uma sobrinha precisar ir numa unidade de saúde de referência com garganta e febre. E quando ela chegou lá, a pessoa falou, não tem médico, ou o médico já está cheio, você vai direto para a UPA. Ou não tem um remédio para ação, por exemplo, justamente. Como eu também já ouvi. As faltas de medicamentos, principalmente esses medicamentos para controlar hipertensão e diabetes, esses pacientes muitas vezes não têm recurso financeiro, vão descompensar, que a gente chama, e vai bater aonde? Na porta da urgência. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar discutindo mesmo. Inclusive, eu tenho conversado com o próprio diretor do hospital, né, geral, Gerardo Júnior, que deve se reativar em Vitória da Conquista o Comitê de Urgência e Emergência, porque ele é de responsabilidade da gestão municipal. Né? Quem faz a gestão do Comitê de Urgência e Emergência é o município. Então, o município precisa reativar esse comitê para dar conta da política pública de urgência e emergência, porque aí passa pela questão da atenção básica, passa pela questão pré-hospitalar,
que é o SAMU 92, e a questão hospitalar, que é entre urgências e as emergências. Então, precisa ter essa política atuante para que senão a gente vai entrar agora mesmo com esse possível epidemia de dengue. É preocupante. E Conquista é um dos municípios, dos inclusive, 43 municípios de alerta, né? De alerta. E a gente vê que os casos, eles estão, né? Os casos suspeitos e confirmados, eles estão aumentando mês a mês. Quantas unidades de saúde a gestão anterior inaugurou? Eu posso falar da época que eu fui secretária de saúde, né? Nós fizemos... entregamos 30 postos de saúde, que são esses postos de saúde que a gente chama unidade satélite da zona rural. Aí a gente está falando do recorte de 8 anos. De 6 anos. De 6 anos. Então, foi do período da minha gestão, né? Mas anteriormente, tudo que tem construído hoje foi da gestão do PT. Com exceção do Regis Pacheco, que era praticamente a única unidade que existia no município, todas as outras unidades foram construídas de 97 para cá. Né? Então, todas as unidades de saúde, né? As 5 primeiras unidades de saúde, que foi Bruno Bacelar, Jardim Valéria, URB 6 e Miro Cário, porque o URB 6 começou com 2 equipes. Então, as 5 primeiras equipes de saúde da família foram essas. Essas foram as pioneiras. E depois tiveram todas as outras, né? Tanto de zona urbana quanto de zona rural. Só que no primeiro momento se construiu as unidades sede. Então, José Gonçalves tinha unidade sede. Né? Limeira tinha unidade sede. Capinal tinha unidade sede. Né? Então, foi construindo as unidades sede. E depois foi se construindo os postos de saúde, que era para dar mais acolhimento, né? Humanizar o atendimento e dar mais acolhimento e conforto, tanto para o paciente quanto para os profissionais. Então, foi construindo, né? Totalizando, né? na época, 72 postos de saúde na zona rural. Né? Então, hoje no município, né? Ele tem que existir, né? 72 postos de saúde. E entre equipes de saúde, na época, a gente deixou 42 equipes de saúde da família, que algumas unidades têm 2, outras, né? O Nelson Barros, por exemplo, tinha 3. Né? E deixamos estruturas novas, como Morada dos Pássaros. A unidade do Solange Ortélio era dentro do CSU, aí fez a construção, né? Já com porte 3, então para 3 equipes. A unidade de Morada dos Pássaros, Nova Cidade, o Lagoa Formosa e a unidade do Aparecida foi entregue, inclusive, na minha gestão. E a atual gestão, quantas unidades inaugurou ou reformou? Porque a gente vê relatos e se a gente for até as unidades de saúde hoje, a gente percebe a situação precária da grande maioria, da esmagadora maioria. E eu falo isso com muita tranquilidade porque é uma realidade. Isso. Então, assim, porque, ok, a gente já tem, eles podem dizer... Temos já o suficiente, o que eu não acho, né? Não. Mas quantas eles mantiveram e quantas foram inauguradas nesses 8 anos? E eu quero deixar só uma ressalva, que nesse período dos 6 anos, como a gente teve o governo da presidenta Dilma, a gente teve várias portarias do Ministério da Saúde para a requalificação das unidades básicas de saúde. Então, 100% das nossas unidades de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural, foram reformadas. E as que puderam ser ampliadas, foram ampliadas, como Ademário, Pradoso, Iguá, Veredinha, tudo entrou em ampliação na requalificação de unidades básicas de saúde. Então, para além do que já tinha se construído, para além do que já tinha, e foram outros equipamentos, academias da saúde, né, CAPES, então, assim, N serviços. E hoje, né, nós temos, na gestão desses 8 anos, a gente teve a construção de uma unidade de saúde, que foi a do Vila América. Até o momento é a única. Né? Tem a construção lá do Patagônia, mas até o momento, entregue, construída, inaugurada, a do Vila América, com recursos de uma emenda parlamentar do nosso deputado Jorge Sola, que é deputado do PT. Né? E agora, reformado, nós tivemos a primeira entrega. Né? Até coincidentemente, essa semana eles fizeram a primeira entrega de uma reforma no tal programa Saúde Renovada do posto de saúde do Gameleira. Mas é bom ressaltar isso, inclusive para a própria comunidade, né? Claro, Sim. um benefício mas isso é uma obrigação da gestão. Não precisa fazer tanta firula, tanta propaganda, inclusive fazer detrimento às gestões passadas. Porque já foi. Orçamento né? da prefeitura, e o orçamento é da prefeitura, o orçamento não é da prefeita Sheila.
o orçamento da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista de 1.800.000 para poder investir em saúde, educação, estradas, tudo que é de serviço público tem que ser garantido com orçamento, fora o empréstimo de 160 milhões. Então, eu não entendo quanta morosidade e ineficiência administrativa essa gestão tem. Essa gestão, ela carece mesmo de competência administrativa. Tem secretário, aumentou mais de 40 cargos de confiança na gestão de Sheila. Né? Fez agora a Secretaria de Política para as Mulheres. Nós temos a Casa de Abrigo para as Mulheres Vítimas de Violência, que era para ter sido entregue em 2020, na gestão de Eze, lá no ano de eleição, que até hoje não foi entregue, ninguém se ouve falar, ninguém fala nada, mas quer voltar à gestão que foi a gestão do PT, que foi quem mais fez por Conquista, quem mais garantiu, principalmente em relação à saúde, mas eles ainda insistem, né, em olhar para o retrovisor que está tão longe, mas não conseguem enxergar o retrovisor deles, que está aqui tão perto. Até porque quando a gente chega 8 anos depois, o comparativo que precisa ser feito é com a própria gestão. Justamente. Porque, assim, os equipamentos que foram entregues anterior a isso carecem de manutenção. Constante. E precisa de novos investimentos para uma cidade que cresce absurdamente. A gente é polo em educação. A gente é uma cidade extremamente empreendedora, onde muitos comércios, muitas empresas, elas vêm para a Vitória da Conquista de todo o país. Então, assim, amplia-se o número de construções, muita gente vindo para cá, muita empresa abrindo muita coisa. Então, a gente precisa ampliar, inclusive, a estrutura de atendimento à população, especialmente aquela que mais carece, né? E quem roda a zona rural e a população que está aqui, que vai estar nos ouvindo, né? Que vai estar nos assistindo, que está nos assistindo, ela sabe, quem mora lá em Boqueirão sabe que os 2 postos de saúde de Boqueirão estão arrasados. Entendeu? Quem mora, né, em Catarina 2 sabe que o posto de saúde que nós deixamos funcionando está abandonado. E assim vai, Matinha. Então, todos os postos, a grande maioria dos postos de saúde da zona rural, eles deixaram em total abandono, como foi mostrado de Oiteiro, Lagoa Clemência. E quando a gente faz a fiscalização, que faz a denúncia, é como se fosse a construção que foi mal feita. Não, mas carece de manutenção. As casas nossas, principalmente Conquista, que é úmida, se a gente não fizer manutenção de pintura, de reparo, imagine uma casa com 2, 3 anos. Imagine uma unidade de saúde. Quantas de pessoas não recebe diariamente, por mês? E aí a gente vai contabilizando. E até eu falo que é uma forma tanto de enganar a população, que fazer comparação de números crus, né, aquele número geral, genérico, sem olhar a população, sem olhar o tamanho da rede de saúde, ele é em verdade. É uma coisa inverídica. Então, você falar que se aumentou o número de atendimento de 2010, X em 2010, e hoje em 2014, né, fazer esse comparativo, e não colocar a base do cálculo, a população, a rede, o que foi, você está sendo, né, inverídico. Porque a rede é outra hoje, né? Como você falou, a necessidade hoje da população, né, é muito maior. Então, naquele tempo era uma população de base, né? E eu tenho certeza que o nosso sistema de saúde, isso aí eu afirmo e debato com qualquer um, o nosso sistema de saúde, deixado em 2016, é muito melhor, era muito melhor e muito mais eficaz do que o da rede de Sheila hoje, entendeu? Em 2024. E que eles me provem se eu estou equivocada. Traga a prova, né? Traga a prova. E assim, 2024, ele já inicia como um ano político, é um ano que a gente precisa observar quem são aqueles representantes que, de fato, irão trazer os nossos interesses enquanto população para a mesa. Sim. Decidir, que vão, de fato, votar os nossos interesses nas casas legislativas e no próprio executivo. Como é que você enxerga 2024, o cenário político de Vitória da Conquista? Bem, o cenário político de Vitória da Conquista, eu creio que o que a gente, né, vendo da nossa cidade, né, esse dia um amigo meu veio de passagem aqui em Conquista e ele falou: Viviane, eu nunca vi Conquista tão mal cuidada. Né, assim, a zeladoria da cidade, justamente, né? Você vê a primeira, né, imagem que fica é que a gente está com a cidade mal cuidada. Então, as obras inacabadas, né, essa obra que eu falo que é um estelionato eleitoral. Né? Sheila quer aplicar o mesmo golpe que Ezen aplicou em 2020. Pegar o dinheiro de empréstimo
fazer obras eleitoreiras, aí faz asfalto Sorrisal, né, que amanhã dá a primeira chuva, o asfalto carrega, faz uma obra de qualquer jeito e vamos inaugurar, e faz uma pintura de um posto, e faz uma festa. Tem um ano que está mexendo com a Lagoa dos Bateias, tá boa, tá boa, tá boa, isso é propaganda, 300 carros, 400 carros, que nunca vi um negócio tão primário em relação ao que é a obrigação do poder público ficar como se fosse uma novidade. Vai capinar as escolas depois de denúncia, aí acha que faz propaganda no site da prefeitura. Eu esconderia, eu, como gestora, passar uma vergonha dessa no crédito, no débito, eu esconderia. Um buraco na Vitor Brito, que precisou, né, uma pessoa com deficiência visual fazer denúncia, 2 anos, aniversário, passou em rede, né, na Rede Bahia, a pessoa vai e pode dar propaganda. Então, assim, tá enrolando quem? Né? Não é tá rolando, não. Tá enrolando mesmo. Né? Uma prefeitura que enrola, uma prefeitura que mente, que engana, né? E que, infelizmente, quer aplicar um golpe nos cidadãos conquistenses, mas eu tenho certeza absoluta que está muito favorável. Né? A gente tem o exemplo aí do governo federal, né? Com a administração do presidente Lula, as mudanças necessárias, importantes, que estão fazendo realmente o Brasil, né, voltar a ser potência mundial, a ser reconhecido internacionalmente, né, a voltar a ter um olhar, né, para o nosso país com credibilidade. A gente tem as políticas públicas de saúde, né, sendo levadas a sério, de educação, vários programas sendo instituídos. Né, tem aí o governo de Jerônimo também, que já foi uma continuidade, né, do governo de Rui, de Wagner, que vem também fazendo seu legado, vários investimentos aqui no Hospital Geral que nós estivemos visitando, né? São vários investimentos que estão sendo feitos na estrutura do Hospital Geral de Vitória da Conquista, com serviços, inclusive ampliação de serviços, implantação de serviços novos, que é para dar mais qualidade e assistência à Conquista e toda a região. Então, isso é fazer política pública, isso é fazer política, né, com seriedade. E não pregar estelionato eleitoral no ano da eleição, porque passaram 3 anos enclausurados, dormindo, né, num casulo, cada um no seu gabinete, né, ali no ar-condicionado, e agora filmando zona rural, corre. Porque no carnaval ninguém trabalha, mas nós trabalhamos. Mas ela recentemente ficou quase 10 dias em Salvador, ninguém sabe qual a agenda que ela cumpriu lá, você sabe? Porque eu não sei. Até procurei no site da prefeitura para saber qual foi o corre que ela fez nessa ausência desses dias, se estava de férias, se não estava, porque não passou o cargo, né, para o presidente da Câmara. Então, eu acho que a Conquista precisa acordar. É um momento importante de fazer as reflexões, né, de construir, realmente avaliar qual é o projeto político que os munícipes necessitam, que o trabalhador, que a trabalhadora, né, o morador da zona rural, da periferia, ele realmente quer, né, porque um erro de um dia a gente paga em 4 anos. E Conquista não suporta mais. Né, eu falo, nossa cidade, nosso município não suporta mais uma gestão que não governa realmente para quem mais precisa. Que não cumpre o próprio slogan, né? Que não cumpre o próprio slogan de governo para as pessoas. A gente já está caminhando para o final, porque passa muito rápido, e a gente quer aproveitar, dar uma pausazinha para poder agradecer os nossos parceiros, né? Porque a gente começou aqui na empolgação. A gente vai dar um minutinho também para a nossa convidada respirar. E a gente agradecer os nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Maria do Sertão, Bem Que Quero. E eu vou ler, gente, para não correr o risco de esquecer ninguém, como já aconteceu. Né, Jordão? Eu fui querer fazer. Não, eu já decorei. Aí, no que eu decorei, o que aconteceu? Esqueci. Eu não posso esquecer ninguém. E aí, eu estou pegando minha pesca, então eu quero falar dos meus parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital FPS Studios, o melhor estúdio da região, quiçá do Brasil. Certo? Então, assim, eu quero agradecer esses parceiros, agradecer vocês também que estão com a gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, corre, se inscreve, ativa o sininho e vai divulgando o nosso podcast para as pessoas, até porque o nosso objetivo é justamente dar protagonismo para aquelas pessoas de Vitória da Conquista, que atuam em Vitória da Conquista e região. E aí agora a gente vai para um momento chamado Pode Me Contar, e Viviane não ia escapar dele.
Eu vou falar uma coisa, você vai me responder. Eu vou falar uma palavra, vai me responder com outra, com uma frase, com o que, um caso, com o que você Ai, quiser. que medo. Então, tá preparada? Não, eu não. Agora a gente vai ter esse momento, pode me contar com Viviane. Uma inspiração. Vou trazer uma inspiração política, doutor Guilherme Menezes, Uma saudade. da gestão do PT. Um filme. Recente que eu assisti, minha irmã e eu. Filme excelente, viu, gente? A trilha sonora de sua vida. Ai, agora você me pegou, viu? Que eu tenho, acho que eu tenho várias, mas eu tenho uma música que eu gosto muito, que reflete assim, minha adolescência, né? Que é. Vixe, me perdi aqui. Peraí. Minha trilha sonora. Ei, Andrés, você não me perguntou antes para me trazer tudo? Não, não pode não. Gente, não pode É não. sem pesca. Por quê? Pulei, depois eu falo da minha trilha sonora. Um livro. Um livro? Vixe, tem vários, viu? Mas eu acho que A Carta do Povo Brasileiro à Lua, eu acho que me marcou muito. Uma frase. Uma frase de Simone de Beauvoir, né? Que nós nascemos mulheres, nos tornamos mulheres. Se eu pudesse, eu mudava. A gestão de Vitória da Conquista, Legado. do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Brasil, na Bahia e em Vitória da Conquista. Um desejo para o futuro. Que o Partido dos Trabalhadores volte a governar a Vitória da Conquista. Lembrou do filme? Da do música? filme, não, da da música? música. Não estou lembrando o nome, mas eu posso... Claro, o microfone é seu. Eu acho que é de Evandro Mesquita, aquele milhares de trilhas. É isso? De milhas. Ah, eu É, acho que eu sei. dos meus 15 anos. Eu lembro que a gente tinha um grupo de pessoas, a gente fazia os nossos luau quando a gente viajava, e aí essa música ficou muito marcada, que é de Evandro Mesquita, né, Milhares de Milhas, é porque eu esqueci aqui um pouquinho. Agora, você pode fazer uma pergunta para mim, se você quiser. Posso fazer uma pergunta para você? Pode me contar? É assim, é? É, Seu filme? meu filme é Os Vingadores. Tudo dos Sua Vingadores, cara. né? Tanto que tem ali um negocinho. E qual é o seu desejo para 2024? Uma renovação nessa cidade, né? Esse é um desejo que eu não escondo de ninguém, que eu tenho um lado, e que realmente a gente retome a gestão municipal com o próximo prefeito, que eu acredito que irá se eleger, Valdenor Pereira. Então, já está dito. Muita gente fala assim, você vai falar de política? Claro que vou sempre. Então, o desejo é justamente essa retomada para a Vitória da Conquista. Justamente, com união e reconstrução. Com certeza, com certeza. E agora eu quero mais uma vez agradecer a sua participação no Pode Me Contar. A casa é sua, volte quando quiser. E para a gente é um imenso prazer iniciar o ano, iniciar essa temporada com uma mulher também sendo convidada, que atua politicamente. E aí a gente começa na quarta-feira, a quarta temporada de 2024, o episódio 40, com uma mulher que tem protagonismo em nossa cidade. Para a gente é uma honra receber você e muito obrigada. Eu que agradeço, Andrés Jordan, agradecer também aqui a Manu, né, que mesmo lá atuando na UPA, né, na UPA de todo dia, né, a Júlia também, que é minha assessora de comunicação, que está acompanhando aqui, e agradecer, né, você, Andresa, por essa caminhada, né, juntas aí. Você também representa muito essa questão feminina, dessa luta, das bandeiras. Então, é um prazer estar dividindo esse momento aqui com você. Eu que agradeço e peço aí qualquer desculpa. A casa é sua, volte quando quiser. E agora a gente quer também agradecer você que acompanhou esse episódio de estreia, o episódio 40. E mais uma vez expressar meu agradecimento aos nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, inclusive, é uma novidade que eu vou contar para vocês, viu? Precisa. Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital FPS Estúdios, melhor estúdio do Brasil.
E a gente agradece você, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até quarta-feira que vem.